Você já ouviu falar em fungo negro? Recentemente, a Índia registrou dezenas de casos em pacientes que convivem com diabetes e que estavam se tratando da Covid-19. Mas qual que é a relação entre o fungo negro e o diabetes? Os fatores de risco para ter esse fungo, essa doença rara, primeiro, diabetes. Só que não é qualquer diabetes. Eu vou te explicar nesse vídeo. E além disso, também vou esclarecer: é contagioso? É motivo para pânico? O que você que convive com diabetes, assim como eu, todos nós precisamos saber em relação ao fungo negro? Então fique comigo até o final, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo, tem muita informação para você. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo, colocar naquele grupo de WhatsApp ou naquele grupo de Facebook. Vamos espalhar essa informação, né? Quanto mais informação de verdade chegar ao maior número de pessoas, melhor, porque informação para mim também é remédio. E se você não participa do meu grupo de WhatsApp, tá o link aqui na descrição desse vídeo. Entra lá e participa. Tem novidade, a gente manda em primeira mão várias coisas que estão acontecendo, a gente se fala lá também. Então, estou te esperando lá no grupo de WhatsApp. Agora você vai acompanhar o meu bate-papo com a médica infectologista Rosana Richman, que vai esclarecer todas as dúvidas relacionadas, né, ao fungo negro e ao diabetes. Olha só. Bom, e o canal Um Diabético recebe a doutora infectologista Rosana Richman. Doutora Rosana Richman, muito bem-vinda ao canal Um Diabético para falar desse tema que ultimamente vem ganhando uma repercussão, né? Primeiro, o que é o fungo negro? Bom, primeira coisa que eu quero te falar é que esse fungo ele não é negro, tá? Não é negro, ele não é preto. O fungo até, quando você vê na lâmina, até uma estrutura bonita. E este nome, Tom, acabou se popularizando como negro por causa do quadro clínico que ele pode causar. Então, é uma doença extremamente raro. Então, esse fungo é a doença chamada mucormicose, é um nome que praticamente a gente, vocês aí, em geral, nunca ouviram falar, mesmo os pacientes diabéticos, porque é uma doença muito rara. Mas é uma doença muito grave. E ela pode causar uma lesão, uma necrose, daí vem a história de negro, muito mais pelo aparecimento clínico que essa doença pode dar. Então, esse nome até a gente está tentando evitar, porque tem um passado aí da história, que a gente não gosta muito, da história da peste negra. A peste não era negra, a Yersinia, ela não tem essa cor, que é a bactéria que causava essa peste bubônica, que é o nome mais correto, só que tinham manchas escuras na pele, então ficou conhecida como peste negra. E nesse caso chamam de fungo negro por conta, ele vai comendo os tecidos e esses tecidos mortos eles têm uma cor mais escura, né? Não, é a necrose, né? A necrose nada mais é do que o tecido morto. Então, a hora que aquelas células elas perdem a vida, você acaba tendo na pele, você acaba vendo tudo preto, como um tecido morto mesmo, real. E é uma doença de evolução rápida, mas eu vou insistir que é rara, mas é uma evolução rápida e muitas vezes você tem que fazer um tratamento com antifúngico, com uma droga, né, endovenosa, em dose boa, etc. E também o tratamento cirúrgico junto. Você tem que ir tirando aquelas lesões, aquelas áreas mortas que o fungo acaba causando, e isso às vezes é até impressionante para o paciente, para os familiares, porque você fala, olha, eu estou tratando com um antifúngico na veia, mas eu também tenho que agir como mutilando a face do paciente. Então, é uma infecção grave, rara, eu vi poucas vezes na vida, e que tem como a gente fazer a prevenção, que eu acho que é o mais importante da gente estar conversando. Bom, e a gente está falando do público que convive com diabetes, porque os casos mais recentes registrados na Índia foram em pacientes que estavam tratando, né, a Covid-19 e acabaram sendo diagnosticados também com esse fungo. E aqui no Brasil também teve um caso, né? Qual é a semelhança, né, em relação a esses casos, doutora Rosana? O que a gente tem que alertar e o que primeiro, é motivo de preocupação, de desespero? De jeito nenhum. É motivo de alerta para nós médicos. É isso, ponto. Para a população como um todo, o que a gente precisa pensar? Que os fatores de risco para ter esse fungo, essa doença rara,
primeiro, diabetes. Só que não é qualquer diabetes. É uma diabetes, por exemplo, fora de controle. Então, a hora que você junta um paciente que é diabético, que ele não se cuida, que ele não tem o controle, mais uma doença como a Covid, que é uma doença que você tem um rebaixamento da sua defesa já natural, seja pelo estresse emocional, seja pelo estresse físico, e além disso, nós usamos corticoide, que precisa ser usado na Covid, em doses relativamente altas e um tempo mais prolongado. Então, a hora que você junta um paciente diabético sem controle, um paciente hospitalizado, um paciente grave, um paciente de uma terapia intensiva, sob o corticoterapia, tudo isso faz você diminuir muito a sua imunidade e favorecer que esse fungo invada. É importante, então, a gente lembrar que esses fungos a gente respira todo dia, são esporos que estão no ambiente, estão sei lá, em tudo quanto é lugar que a gente entra. Eu acabei de entrar nessa sala, seguramente, se eu fosse fazer uma pesquisa no ar da minha sala, ou numa rua, ou um local que tenha muita poeira, muita sujeira, está cheio de fungo. E nem por isso a gente adoece. A gente só adoece se eu tiver os fatores de risco no local, né, de risco, que seja a terapia intensiva, com o tratamento de risco. Então, a hora que você junta tudo isso, é que você acaba tendo o risco de ter essa infecção. E no caso das pessoas que convivem com diabetes e têm, né, essa diabetes descompensada, aquele alto índice de glicose no sangue, isso tudo acaba se tornando imunidade mais baixa, né? Fazendo uso, né, da medicação que também diminui a imunidade. Acaba sendo um campo de proliferação muito importante aí para esse fungo, né, doutora? Não, você cria um campo aberto para um fungo, né? Não só esse, tem outros micro-organismos também que vão gostar da mesma situação. A hora que você tem uma glicemia descontrolada, e por que ele acaba causando lesão e a invasão dele é pela via aérea, então você pode ter tanto nos seios da face, que é o que está aqui do lado, que é onde, em geral, a gente fala, estou com sinusite. O que é sinusite? Inflamação dos seios da face. Só que a maioria das vezes é por vírus ou bactéria. Esses fungos, eles podem entrar, você pode inalar, você pode aspirar, a sua imunidade baixa desse jeito de diabetes descontrolada é um campo fértil para esse fungo acabar se disseminando. Então, muitas vezes a gente vê invasão através dos seios da face, pegando o sistema nervoso central, então pegando a parte do cérebro, etc., e também quadros pulmonares, porque uma vez que você inala, ele pode parar tanto nessa via aérea mais alta quanto na via aérea inferior, que é a parte do pulmão. E é contagioso? Não, porque assim, a gente tem muito mais chance de entrar em contato com esse fungo no ambiente, muito mais do que pegar de alguém. As pessoas não transmitem. Não é qualquer um que pode ter essa doença. É uma situação muito específica, Tom. Por isso que eu quero ressaltar isso, para não deixar ninguém preocupado. Óbvio, é importante a gente cuidar da nossa saúde, é importante eu me proteger contra a Covid-19, claro que é. Não é só por causa desse fungo, é tudo que envolve essa doença. Esse fungo é mais um motivo para a gente estar alerta e estar atento. Então, não existe transmissão pessoa a pessoa, diferente da Covid. A Covid, sim, é de fácil transmissão entre as pessoas. Aqui, não. Esse fungo é um fungo que a gente tem ele, né, no ambiente, e a gente pode inalar ele todo dia. Só que, minha defesa, a sua defesa, tudo em ordem, ninguém nunca ouviu falar dessa doença. Agora, com uma situação específica, com essa variante, né, a Delta lá da Índia, causando toda as cenas dos hospitais da Índia são impressionantes. É muita gente, sem barreira, praticamente sem uso de máscara, um ambiente com muito pó. Então, a gente acaba vendo um cenário. E lembrando que a Índia é um dos países que tem uma alta densidade de pacientes diabéticos. Então, a hora que você junta todos esses fatores, infelizmente, nós estamos vendo os casos concentrados naquele país. Pacientes diabéticos e pior, diabetes descompensada. Então, o nosso objetivo aqui com essas informações é sempre ressaltar e reforçar a importância de manter o diabetes controlado, né? A glicemia dentro da meta ali, para evitar qualquer tipo de situação, seja ela qual for, né, doutora? Porque para a Covid também, estando descompensada, é um fator de risco que agrava, né? É isso aí. E lembrar, já que a gente está falando com os diabéticos, então eu não vou perder a oportunidade de lembrar
que nós temos vacinas, não para esse fungo, mas nós temos várias vacinas indicadas para a população diabética, exatamente por ser uma população que tem um risco maior de ter determinados tipos de infecção. Então, seja a vacina da gripe, seja a vacina da pneumonia, que é o pneumococo, seja a vacina do zoster, que é uma outra, uma outra forma do vírus da catapora, e assim vai. Então, nunca perca a oportunidade, converse com o seu médico, faça proteção, prevenção, que é o mais importante que a gente pode estar, né, sugerindo para todo mundo. Sem dúvida nenhuma, e a doutora Rosana Hittmann já está convidada para voltar para o canal Um Diabético para a gente falar também sobre vacina e outros assuntos mais envolvendo. Doutora Rosana, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Imagina, prazer estar com vocês. Beijo a todos.